O Brasil precisava apenas empatar, estava jogando em casa, dentro do Maracanã lotado, saiu na frente e mesmo assim conseguiu perder o jogo. E o mais interessante disso, esse jogo oficialmente nem era uma final. Vem comigo que eu te conto essa história. Então, falando agora primeiramente um pouco sobre o contexto, foi a primeira Copa depois de um período de 12 anos com guerra. A Copa não acontecia desde 38. O Brasil tinha sido escolhido como sede pela primeira vez, né? Então a construção do Maracanã foi feita para esse evento. A seleção também buscava o primeiro título mundial, a gente ainda não tinha nenhum. Falando um pouco sobre o formato da Copa, não existiam final e semifinal. Os vencedores dos grupos avançavam e com isso, Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia chegaram ao quadrangular final, sendo que todos jogavam contra todos e quem tivesse mais pontos seria campeão. E tem o adicional também que naquela época a vitória valia apenas 2 pontos. Agora falando um pouco sobre a campanha do Brasil na Copa. Na primeira fase, jogamos contra México, Suíça e Iugoslávia. Sendo que no primeiro jogo contra o México, ganhamos de 4-0. No segundo, empatamos com a Suíça 2-2. E em terceiro, ganhamos de 2-0 contra a Iugoslávia. No quadrangular final, passamos a primeira fase, né? Fomos para o quadrangular final. No quadrangular final, ganhamos de 7-1 da Suécia, uma goleada histórica. 6-1 contra a Espanha também, uma goleada histórica. E a gente estava chegando na final contra uma grande favorita, goleando duas das principais seleções da Copa naquela época. A campanha do Uruguai, que foi nosso adversário nessa final, foi de 2-2 contra a Espanha Uruguay had made it 2-2. e de 3-2 contra a Suécia, uma campanha bem pior do que a nossa. Por que que parecia uma final? Bom, parecia uma final porque o Brasil tinha 4 pontos e o Uruguai tinha apenas 3. O empate dava o título para o Brasil e o Uruguai precisava vencer. Os outros dois times não tinham mais chance, por isso que eu tô falando que era uma final, porque os outros times não tinham chance de ser campeão e apenas o Brasil e o Uruguai, que tinham mais pontos do que essas outras seleções, tinham a chance de ser campeão. No clima antes da final, do grande jogo, né? O Brasil ele vinha de duas goleadas, igual eu falei, contra a Suécia e contra a Espanha. A imprensa e a torcida já davam o título como certo. E existia um clima de comemoração antecipada. A galera estava bem confiante. O estádio recebeu um público gigantesco, é o maior público da história das Copas até hoje, chegando a quase 200 mil pessoas e dificilmente vai ser ultrapassado algum dia, né? E o Uruguai entrava como zebra ali. Personagens do Uruguai famosos foram Obdúlio Varela, Schiaffino e Didia, que foi o Didia participou do primeiro gol e marcou o gol da virada e tornou-se o grande nome desse maracanazo. E aí começa o jogo. Primeiro tempo, o Brasil atacava mais, o Uruguai se defendia bem e tivemos um intervalo com 0-0. O empate ainda dava o título para o Brasil, igual eu tinha falado anteriormente. Aí fizemos um gol. O Friaça marcou o gol no começo do segundo tempo, 1-0 para o Brasil. Festa geral na torcida, galera bem confiante e a gente acreditava que a gente ia ganhar esse título, porque a gente precisava só do empate, já tava ganhando de 1-0. No segundo tempo, o estádio explodiu e começou a festa. No empate, Didia começou a jogada pela direita, cruzou para dentro da área e Schiaffino empatou. E mesmo com 1-1, o Brasil ainda era o campeão da Copa. No gol da virada, Didia atacou novamente, Barbosa esperava o cruzamento e o Didia finalizou no canto. Uruguai 2-1. E Maracanã em silêncio. Seria o início daquela tragédia, né? O início do final daquela tragédia. A derrota ficou conhecida como Maracanazo, como muitos conhecem. E é uma das maiores zebras da história do futebol. É conhecido como uma das maiores zebras da história do futebol. O Brasil havia preparado uma grande festa antes, com quase 200 mil pessoas dentro do estádio, e a gente acabou perdendo dentro de casa. Colocaram muito a culpa no goleiro Barbosa brasileiro. Ele foi culpado durante muito tempo. A defesa inteira falhou na jogada, mas muito se falava durante décadas colocaram a culpa em cima desse goleiro. Os jogadores negros receberam uma parcela da culpa desigual nessa final, o que mostra muito do racismo que acontecia na época, porque os jogadores brasileiros que eram negros sofreram muito mais críticas do que os demais. E uma outra curiosidade é que o Brasil até esse dia jogava de branco. E depois dessa histórica zebra e o do Maracanazo, o uniforme branco foi conhecido como uniforme que dá azar.
o uniforme branco da seleção brasileira, que a gente veio jogar a Copa América com ele ali mais ou menos em 2020. A gente foi jogar a Copa América com o uniforme branco depois de muito tempo. Mas, enfim, o uniforme branco ficou conhecido como um uniforme que dá azar. O novo uniforme surgiu em 1953, após um concurso. Bom, o Brasil ainda não tinha conquistado uma Copa. Virou o trauma nacional essa derrota por ter sido em casa e da forma como foi. E a redenção só aconteceu em 1958, quando Pelé e Garrincha conquistaram o primeiro título nacional do Brasil. E aí a camisa amarela explodiu e virou o símbolo que a gente conhece hoje em dia. O Brasil tinha estádio, tinha torcida, tinha favoritismo, tinha o estádio todo a seu favor, mas o Uruguai teve mais controle emocional e conseguiu levar melhor nessa partida. O Brasil já acreditava que era campeão antes mesmo do jogo começar. O Maracanazo mostrou que a Copa ela não é vencida fora de campo, de favoritismo ou de melhores equipes no papel. Ela é de preparação e de futebol dentro de campo. Bom, galera, e aí fica a dúvida. O que será que foi mais doloroso para nós brasileiros? A Copa de 50 perdida nessa final para o Uruguai por 2-1 ou o 7-1 contra a Alemanha em 2014? E o vídeo é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Bora!